Graça e paz a todos. Amados, eu quero meditar com você hoje, com base no livro de Hebreus, capítulo 11, versos 24, 25 e 26, e a partir do verso 35, que diz assim: Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Verso 35. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A fé que temos ouvido nesses últimos anos a ser pregado é a primeira parte de Hebreus. É a fé que fala das grandes conquistas, dos milagres e das realizações. Mas não temos ouvido na mesma proporção a respeito da fé, da renúncia, da fé daqueles que abriram mão das conquistas, da fé daqueles que abriram mão das grandes realizações por algo maior e superior na eternidade. Será que a medida da fé consiste sempre em milagres, como diz os versos de 1 a 23? Será que a fé bíblica está definida por Deus, que sempre vai trazer resultados visíveis a essa vida? Resultados de constantes vitórias e resultados sobre dificuldade da vida? Não, queridos. Esse evangelho que nos foi pregado a respeito de fé que conquista somente nessa vida, ela é a metade da verdade. Portanto, ela é uma verdade relativa, da primeira parte de Hebreus 11. Ela é resultado de um olhar triunfalista e talvez até de uma confissão positiva. Mas quando nós olhamos a segunda parte desse texto, dessa narrativa, nós estamos olhando ali para pessoas que abriram mão, e a começar por Moisés. Moisés fez uma escolha de abrir mão do direito e da herança de Faraó, que nada mais era do que o homem mais poderoso da terra, por algo superior. Diz o texto: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito. Isso significa, queridos, uma escolha por escalas maiores do que os valores da terra. Nós precisamos entender, amados, que há aspectos de sofrimento dessa vida, de perdas, de doenças, de tragédias, que são acometidos por pessoas de Deus, pessoas do bem, e que nem sempre tem uma relação de causa e efeito. Esse conceito de causa e efeito, ela é muito antiga, pois os próprios amigos de Jó questionavam, dizendo: verifique sua vida, faça uma observação se não tem algo escondido, algo que você esqueceu que precisa confessar. Mas também no tempo de Jesus, quando o Senhor Jesus encontra aqueles dois cegos lá, os seus discípulos perguntam: Senhor, quem que pecou, ele ou os pais? Quando o Senhor Jesus encontra aquela mulher, 18 anos curvada, os discípulos também perguntam: Senhor, quem pecou? Foi ela ou os seus pais? O Senhor Jesus falou: nem ela, nem seus pais, mas essa condição é para que manifeste a glória de Deus. É bem verdade que muitas pessoas estão trazendo e gerando sofrimento por escolhas, atitudes equivocadas, escolhas e atitudes fora da direção de Deus ou em desobediência. A primeira epístola de Pedro diz isso: não sofreis como quem se mete na vida ou nas coisas alheias. Mas eu gostaria de chamar a atenção para esse aspecto daqueles que abriram mão, daqueles que optaram, escolheram sim o sofrimento por testemunho e por esperança das coisas maiores. A segunda parte desse capítulo de Hebreus fala de pessoas que optaram pelo prêmio eterno da soberana vocação. É uma outra dimensão. Aquilo que Paulo falou aos Filipenses 1:21,
quando ele disse assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele disse também: e sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso. Ninguém tem uma folha de serviço, de sofrimento e de renúncia no Novo Testamento talvez maior do que Paulo. Nós precisamos entender, queridos, que há fé sim para conquistas naturais, mas há fé para suportar o sofrimento, o testemunho, a renúncia por amor a Cristo. Na Bíblia, a maturidade não é somente os que obtêm resultados visíveis, mas maturidade os que são capazes de abrir mão para obter resultados eternos. E é por isso que a palavra do Senhor diz que todos estes heróis anônimos obtiveram bom testemunho da sua fé, eles não obtiveram a concretização da promessa aqui na terra. Não receberam aqui, mas deixaram para receber na eternidade algo superior e excelente. Que Deus possa, queridos, nos ensinar a segunda parte de Hebreus e o exercício da fé para suportar aquilo que temos que suportar ou passar por testemunho e por amor a Cristo. Lembremos, dias maus se aproximam, em que a nossa fé será colocada em prova e à prova. E somente aqueles que entenderem o princípio da eternidade, dos valores eternos, suportarão. Que Deus nos ajude fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.